Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração, à nossa comunhão nesta noite. Louvamos a Deus por esse dia, por esse domingo, que temos o privilégio de estarmos novamente adorando ao Senhor. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemos nele. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta hora, para conhecer, a mensagem que Deus tem para o nosso coração. Nesse momento, já temos mensagens desde o início do culto, através dos louvores, através da oração. E nós vamos ler, então, a palavra de Deus também nesta hora, com este mesmo espírito de adoração e dependência do Senhor. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 7, o texto para esta noite. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do verso 15 em diante. Romanos capítulo 7, verso 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que o Senhor possa nos dar a cada dia maior entendimento da sua palavra, e que ele seja louvado. Aqui nós encontramos na carta aos Romanos, Paulo que trabalha esse tema, na carta aos Romanos de uma forma geral em relação à lei, a estar sob a lei, a viver segundo os mandamentos e segundo a graça de Deus. E então o homem, ele coloca, parece que uma experiência pessoal, e dessa sua caminhada, essa sua vivência, e agora com tanta experiência, de que esse dilema precisa ser trabalhado a cada dia, E pensando nisso, o tema para este momento, segundo esse texto, vamos pensar em atitudes para vencer o leão do pecado. O pecado que veio, para escravizar a humanidade. Desde o Gênesis, a entrada do pecado no mundo, foi o primeiro casal que abriu, a janela, abriu a porta para a entrada do pecado do pecado no mundo, através da desobediência. E a partir daí, então, esse pecado se instalou e causou os grandes malefícios, na vida humana e também na própria natureza, como a Bíblia ela
descreve, né, os efeitos maléficos do pecado. Então, esse efeito maléfico que alcançou, né, a humanidade, ele vai estar precisando de elementos adequados para que o homem possa estar sendo, né, sarado, curado, limpo novamente. A lei foi um dos recursos que Deus deu para que o homem pudesse trabalhar esse dilema da obediência em relação à desobediência, entre a vontade de Deus e a vontade humana. E é o que Paulo aborda aqui, que a Bíblia aborda, não é? É justamente essa vontade humana que precisa estar submissa à vontade de Deus. Nós então vivemos essa dicotomia, esse dilema diariamente em fazer a vontade de Deus, que é a melhor, que é agradável, que é perfeita, e a nossa vontade com, né, as suas dificuldades de compreensão. Podemos pensar assim. E então, através, né, do pecado, né, essa maléfico, a maldade, né, a Bíblia fala também, trata o pecado como uma doença, né? Nós encontramos a humanidade vivendo esse dilema e não conseguindo melhorar. Esse é o grande problema, que nós já estamos, né, no século 21, nós avançamos tanto em tecnologia, em ciência, em conhecimento, cada dia maior, e nós não conseguimos avançar, melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. Nós enfrentamos essa luta. O mundo retrata isso, né? A mídia está retratando a cada dia essa piora da humanidade, que anda segundo o curso deste mundo. A Bíblia vai alertar que este mundo, ele jaz no maligno. Então, né, esse mundo que jaz no maligno é um sistema orquestrado e dirigido por Satanás para aprisionar o homem, para prender o homem, para mantê-lo morto também, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está dominado pela sua vontade. E ele está sob a égide do mal. Então nós precisamos estar, né, a Bíblia vai estar sempre falando para nós buscarmos a Deus enquanto há oportunidade, enquanto há tempo, enquanto nós podemos ainda escolher. Porque andar longe de Deus, sem Deus, é caminhar para o abismo, é caminhar para a perdição. O mundo, com seu avanço todo, extraordinário, ele não era para estar vivendo essa realidade hoje das guerras, dos crimes, da violência em tão alta escala, da miséria tão grande, da tristeza, do mal. É a confirmação de que o homem sem Deus, ele caminha sempre para o abismo. Que precisamos de Deus na nossa vida. Essa guerra agora, né, mais recente, né, do Hamas com Israel, de essa catástrofe, né, esse ataque terrorista, matando tantos inocentes. A guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra na Síria, a guerra, né, no norte da África, como o Iêmen, como a Nigéria,
Os campos de concentração, né, que tem lá, né, são os campos de refugiados, que na verdade parece campo de concentração. As reportagens, né, que você busca, né, a mídia não mostra, é estranho, por que a mídia, né, não mostra, né, essa maldade em tantos lugares, né, mas por outros canais que você vai buscar, né, pesquisar, buscar notícias. Então, há poucos dias estava olhando o campo de refugiado naquela região lá, né, da Nigéria. Que coisa terrível, meus irmãos. Que coisa terrível. Os acampamentos, as barracas com espinhos, feitas de espinhos, e por dentro uma lona, e no chão, era chão mesmo, cheio de poeira, de terra, e aquele colchonete com as coisas, com a roupa das pessoas ali, pouquíssimas coisas, e um cantinho, né, as vasilhas penduradas, e as pessoas vivendo, milhares de pessoas, são alguns não, são milhares de pessoas, idosas, de todas as idades, crianças recém-nascidas, e em meio também a muitos animais. Muitos animais. Que coisa, que miséria, nesse tempo que nós vivemos, no avanço que a humanidade tem, aonde países e mais países, né, guardando suas fortunas, suas riquezas, e ostentando, né, seu poder bélico, seu poder financeiro, seu poder tecnológico, seu poder de conhecimento, mas o seu próximo ser deixado de lado. Assim, então, né, o mandamento de Deus tem sido ignorado, de amar a Deus sobre todas as coisas, né, em primeiro lugar, né, buscar o reino de Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse tamanho avanço, irmãos, obrigado, minha querida irmã, ainda, né, nesse tamanho avanço, nós estamos vivendo também essa miséria. Nós estamos aqui agora cultuando, adorando, louvando, orando, cantando nos louvores. Que coisa boa, que atmosfera maravilhosa. A gente está aqui no pedaço do céu, né? Eu estava imaginando aqui antes de pregar, eu disse, poxa vida, eu tenho que pregar essa mensagem hoje mesmo, né? Com uma atmosfera tão gostosa de adoração, de presença de Deus. Mas eu acredito que sim, porque, né, estudei durante toda a semana e essa mensagem é que veio para o meu coração para falar nesta noite. E o apóstolo Paulo, que foi uma pessoa muito eminente no seu tempo, né, alguém também de muito conhecimento, que falava vários idiomas, como ele mesmo afirma, né, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. Então, além, né, dos dialetos, que também já tinham, né, em alguns povoados, e ele, que também foi um homem de guerra, e ele vai estar, né, sendo alcançado por Deus, pelo Evangelho, e a sua vida vai ser transformada, e ele vai ser o agente de Deus para que nós hoje tivéssemos também esse conhecimento, estas verdades, e as suas experiências, como são descritas aqui e tantas outras partes das cartas, das 13 cartas que ele escreveu e que nós temos no Novo Testamento. O seu ministério tão amplo,
de pregação do Evangelho, de edificação das igrejas. E ele vai então estar aqui fazendo essas colocações de que ele precisava estar vigilante a cada dia. A mensagem que nós podemos guardar nesta noite, à luz desse texto e dos comentários que nós temos aqui também, é que nós precisamos estar nos mantendo vigilantes para o nosso bem e para o bem daqueles que estiverem ao nosso redor, exaltando o nome de Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas somente com a ajuda, com o auxílio divino. Porque, né, esse leão do pecado, né, essa disposição que ela se encontra em relação mais ao mal do que o bem, ela procede do coração, do centro da vontade humana, do coração da mente, né? Segundo o entendimento judaico, é do coração. Nós sabemos hoje que é da mente, né? Por isso que a Bíblia aborda muito, né, o coração. Alguém disse que nós precisamos estar, né, a cada dia matando um leão, porque se nós deixarmos para amanhã, vão ser 2 leões. Então, é melhor a gente fazer o máximo para matar um a cada dia, porque senão acumula e vai ficar mais complicado. E a gente pode ser derrotado. Há mais de 30 anos, né, o juiz Álvaro Mairink da Costa, em entrevista à revista Veja, ele declarou: em todo homem há um leão adormecido e acordá-lo é só uma questão de oportunidade. Alguém afirmou que cada um, né, pode ter, cada pessoa está sujeita a ter um câncer ou um leão dormindo. E o psiquiatra francês David Servan, ele também, falando à revista Veja há bastante tempo, ele disse que todos temos um câncer dormindo dentro de nós. E é nosso estilo de vida que vai ou não determinar o seu desenvolvimento. Hoje também, nós, com bastante esclarecimento, já temos conhecimento de que é assim que funciona mesmo, né? Afinal, o que é mais doloroso, ter um câncer ou um leão dormindo dentro de nós? O psiquiatra se queixa de uma doença física, nem sempre incurável. O juiz se queixa de uma doença moral, muitas vezes incurável. Na verdade, a luta contra o leão é mais difícil do que a luta contra o câncer. Além do mais, nem todos são acometidos pelo câncer. Porém, ninguém está livre da tendência pecaminosa. Essa é uma realidade, meus irmãos. Nós temos aqui, né, trabalhado junto com os irmãos, com as famílias, alguns enfrentando câncer, graças a Deus vencendo o câncer. Nós louvamos a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que têm vencido o câncer. Temos outros que estão numa batalha, na metade, outros no início. Mas precisamos lembrar que o câncer, ele pode nos tirar a vida física, mas não pode tirar a nossa alma. Não pode matar a nossa alma. O pecado, esse é o mais nocivo. Esse é o mais nocivo. Porque esse, né, todos nós somos pecadores, como a Bíblia diz, né? Todos pecaram
e afastados foram da presença de Deus. O filósofo francês Jean François escreveu um livro sobre o assunto intitulado A Barbárie Interior, no qual assevera: o mal não vem do exterior, nós o carregamos dentro de nós. O sacerdote ortodoxo russo Alexandre Mien, assassinado em 1990, ensina: o mal que o homem encontra mais a miúde em vida é o mal que vive dentro dele. A gente para um pouquinho e reflete, né? Volta ao que eu falei antes em relação às guerras, em relação a tanta violência, aos assassinatos, aos ataques terroristas. E a gente então pode ter um retrato, meus irmãos, da maldade, né? Como a maldade chega a uma extensão tão gigante. Como que um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, torna-se tão mal? Como compreender essas verdades, essa realidade? A Bíblia diz que todos, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como que também nós podemos ter um diagnóstico, um retrato de como o pecado é perverso, de como o mal, uma vez instalado na vida de alguém, de um grupo, seja capaz de tanta destruição. A escritora brasileira Raquel Stivelman, ela assevera: o homem comum carrega dentro de si impulsos para o bem e para o mal. E acrescenta que, infelizmente, os impulsos negativos, violentos ou destruidores, ultrapassam em número, em muitos casos, os que são marcados pela generosidade e pelo altruísmo. O líder católico mexicano José Prado Flores, em seu livro Ide Evangelizai os Batizados, afirmou: o pecado não é algo que possamos impedir que entre em nós, mas algo que sai do fundo do nosso ser. Há muitos outros testemunhos sobre a presença, né, desse gênio do mal no mais interior do nosso ser. Trata-se de um problema largamente abordado pela teologia judaica cristã. Podemos acrescentar aqui também pela filosofia, pela sociologia, né? O pastor e doutor, né, escritor e doutor Luiz Saião, muito conhecido, ele escreveu há pouco tempo um livro sobre a origem do mal, e ele trabalhou, né, além de outras literaturas, ele trabalhou com bastante propriedade, sobre, né, buscar entender toda essa questão, né, do mal. E é interessante, né, a abordagem dele. O autor de Eclesiastes, na nossa Bíblia, né, ele declara: o coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Lá em Eclesiastes 9, verso 3, né, nós encontramos. E o Talmud, né, que é um livro dos judeus, né, é um livro que aborda, né, a tradição, podemos dizer assim, a tradição judaica, e também é um comentário da Torá. Então, ele tem muito valor, né, para os judeus. E ele tem uma expressão, né, dentre tantas, né, que é muito extenso, o Talmud. Ele diz que a paixão é primeiro uma estranha, depois torna-se hóspede e finalmente é a dona da casa.
Jesus deixou claro que é dentro dos corações dos homens que saem as intenções malignas. Marcos 7, verso 20, né? Jesus, o nosso Salvador e Senhor Jesus, declarou que é do coração dos homens, né, que saem, né, as intenções malignas. É desse leão adormecido que Paulo lastima. Minha nova vida manda-me a fazer o que é correto. Porém, a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. Romanos 7, verso 23, na Bíblia Viva. Nós lemos aqui na versão que é a Almeida atualizada. De forma que, aonde nós, então, como nós podemos tratar, né, dessa questão, como nós podemos, né, resolver, ter uma vida resolvida em relação ao mal, ao pecado, à maldade, né? Nós que vivemos também esse dilema, agora, mesmo como crentes em Cristo Jesus, né? Porque Paulo faz a abordagem em relação à vida antes de Jesus, antes da salvação, e a vida agora salva com Jesus. E como crentes em Cristo Jesus, meus irmãos, mas ainda estando nesse mundo, como Jesus declarou, né? Vocês não são desse mundo, como eu do mundo não sou. E ele ora para nós, né, lá no capítulo 17 de João, a oração intercessória, né, de Jesus por nós, para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre, para que Deus nos conduza diante desse mundo mau, perverso. Nós estamos caminhando, irmãos, durante a nossa vida terrena, diante dessa realidade. O mundo que jaz no maligno. Mas nós não somos desse mundo mais. Nós fomos separados, comprados, remidos, santificados, separados, para viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? De forma que, agora, à luz desse novo entendimento, agora porque nós temos a presença de Deus, a ação, né, permanente do Espírito Santo em nós, que vai estar nos guiando para que, né, nós estejamos percebendo a cada dia como é bom andar com Deus e na presença de Deus. E como é importante, como é bom estarmos nos desviando do mal, como a Bíblia ensina para nós. Paulo estava vivendo, né? Ele fala desse grande dilema, dessa luta interior, e que a Bíblia também fala como, né, a luta da carne contra o espírito, né, carne e espírito. E lá em Gálatas capítulo 5, né, a Bíblia vai dizer para nós sobre o fruto do espírito e o fruto da carne. O fruto do espírito, a gente pode resumir, é a amizade com Deus, e o fruto da carne é a inimizade com Deus. E Paulo, então, ele vai falar, né, desse dilema que ele está vivendo, né? E ele diz, porque, verso 22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai fazer uma analogia, né, uma comparação em relação à guerra, e quando, né, um soldado do outro país, né, um soldado inimigo, era aprisionado porque matou um soldado
desse outro exército, então aquele soldado era amarrado àquele homem assassinado, aquele outro soldado assassinado, e ficava ali amarrado durante dias. Imagine então o sofrimento desse soldado aprisionado agora, amarrado a um corpo morto, em decomposição. Mas a sua penalidade, porque ele, não é, ele vitimou aquele soldado, era então ficar amarrado ali, para sentir agora toda aquela realidade de pavor e de tanta coisa, né, que a gente pode imaginar, né? Uma pessoa amarrada, presa a um cadáver durante dias. É algo terrível, né? Algo terrível. E aí Paulo ele vai, né? Ele na sua linguagem, né? Podemos dizer hiperbólica, né? Do exagero. Ele vai dizer, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo assim, olha, o pecado é tão terrível, é algo tão desastroso, que ele me aflige, e eu preciso então me livrar. Ele diz, quem vai me livrar? A resposta nós temos hoje, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é quem nos livra do corpo dessa morte. Porque Jesus, ele nos permite, ele nos dá o quê? O novo nascimento. Quando ele ressurge dentre os mortos, ele dá vida àqueles que morreram. E agora diz a Bíblia que a morte já não existe mais. A morte agora não é mais uma realidade, a morte prisão. E é importante que a gente perceba isso, irmãos, como crentes em Cristo. Que a morte prisão, a morte da condenação, condenatória, a morte eterna, ela não existe mais para nós. O que existe para nós é a morte física, como todo ser humano, como toda criatura, que vai morrer um dia, que vai passar um dia. Mas nós estamos livres do sofrimento eterno. Nós já temos garantido para nós o quê? Um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a primícia. Então, da mesma forma que Jesus, ele ressurge dentre os mortos e tem o seu corpo glorificado, nós também temos um corpo glorificado, garantido. Mas é importante, né, que a gente perceber e também ensinar aos outros quão terrível é a ação do mal, quão terrível é a ação do pecado. Então pensamos que para matar esse leão, né, chegamos ao entendimento de que para matar esse leão do pecado, o homem precisa tomar algumas atitudes. Então, meus irmãos, para vencer, vai ser fé em Deus, dependência do Senhor a cada dia, e atitudes. A primeira delas é agir com integridade. Pessoas confiáveis pode-se contar com eles porque cumprem o que prometem. Sobressaem porque pessoas íntegras são raras em nossa sociedade. Afinal, confiabilidade supera o talento. Todos falam muito acerca do quanto são leais e fiéis, mas experimente só encontrar alguém que realmente o seja. Provérbios 20, verso 6, fala sobre essa questão, né? Todos falam muito acerca do quanto são leais e fiéis, mas experimente só encontrar alguém que seja. Nós, então, precisamos trabalhar isso em nós. Nós precisamos ser leais a Cristo Jesus. Nós precisamos ser leais a Deus, o nosso Senhor. Nós precisamos ser leais à sua palavra, aos seus mandamentos. É um exercício diário. Nós somos dependentes
nós dependemos para viver, para vencer este mundo que Jesus já garantiu para nós, que nós somos mais do que vencedores. Mas nós somos inquietados a cada momento pelas ações de um lado e de outro, pela ação do mal. Nós sofremos porque outros sofrem. Segunda atitude, meus irmãos, é trabalhar com entusiasmo. O poeta Ralph Waldo Emerson, ele disse: nada realmente grande jamais foi alcançado sem entusiasmo. Não importa se a tarefa é grande ou pequena, faça sempre o seu melhor. Né? Os que apresentam as melhores performances empenham o melhor de seus esforços. Não importa o tamanho da plateia, seja qual for a tarefa, coloque nela o seu coração e alma por inteiro, como um trabalho feito sempre para o Senhor e não meramente para os homens, conforme está na carta também paulina de Colossenses 3:23. O que nós fazemos a cada dia, meus irmãos, nós fazemos dia a dia. Nós devemos lembrar sempre que nós fazemos para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor. É Ele que se alegra com o bem que nós fazemos. É Ele que se alegra com a vida que nós vivemos. É Ele quem nos deu vida, e vida em abundância, através de Jesus. Ele então se alegra com o nosso viver em paz, o nosso viver em harmonia, o nosso viver em confiança, em fé, o nosso viver em ajuda mútua, ou na nossa perseverança em fazer a sua obra, em cantar, em tocar, em pregar, em visitar, em orar uns pelos outros. Nós fazemos para o Senhor, porque nós somos do Senhor. Se vivemos ou morremos, a Bíblia diz, somos do Senhor. Nossa vida não tem sentido sem Deus. Terceira e última atitude, irmãos, para nós também conseguirmos êxito e passar por esse dilema, né, que todos passam, é sustentar sempre uma atitude positiva. Mesmo sob pressão, enfrentando mudanças ou exigências realistas, não se permitir tornar-se negativo. Né? Os queixosos jamais se distinguem em coisa alguma a não serem se lamentar. A Bíblia fala para nós em Filipenses 2, 14, 15: façam tudo sem murmurações ou contendas, e irão reluzir como uma luz no mundo em trevas. Assim nós vamos avançar, nós vamos glorificar a Deus. Concluindo então, meus queridos, quando se sentir tentado a tomar atalhos, pensando que ninguém jamais saberá disso, lembre-se, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13 fala para nós essa grande verdade. Nós todos estamos caminhando, né? Lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios também, a Bíblia vai dizer para nós também, mais uma carta paulina, de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. No último dia, compareceremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta do que fizemos de bem ou de mal através da nossa vida. Assim, então, né, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos estar nos apropriando desses recursos maravilhosos que Deus tem colocado, né, à nossa disposição, a sua palavra, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o fruto do Espírito, para que nós possamos cultivar a cada dia e estar então
adorando ao Senhor, fazendo a sua obra, abençoando outras vidas e sendo também ricamente abençoado, vivendo uma vida de paz, uma vida de segurança, sabendo que em Deus nós estamos seguros. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida e que a sua decisão nesta noite seja essa, de firmar os seus passos, firmar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador, e em Deus Pai, para uma vida abundante. Ele seja glorificado e adorado. Amém? Podemos cantar? Vamos estar, então, caminhando já para o encerramento do nosso culto, queridos, com a ministração do nosso louvor. Dizer que nós temos aí em cada caixinha do banco uma fichinha intitulada Minha Maior Decisão, que você pode estar, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, você possa estar preenchendo e nos fazendo chegar, para que possamos ajudá-lo nessa sua caminhada com Deus. Se já fez a decisão, mas ainda também não manifestou, preencha a ficha para que nós possamos conhecer a sua decisão e caminhar juntos para a glória de Deus. É o que nós desejamos, caminhar juntos, adorando ao Senhor. O pastor Rogério, ele informou que hoje ele estaria pregando na segunda igreja batista em Viana das Pedras, a pedido do pastor Valtelino. O pastor Valtelino teve uma paralisia facial e aí então está impedido de ministrar. O pastor Rogério foi socorrê-lo agora, hoje à noite, tá? Pastor Valtelino, já com a idade avançada, com os seus 76 anos de idade, há mais de 40 anos lá na segunda igreja, ele está fazendo um tratamento de saúde muito sério, fez a cirurgia no intestino e está sob cuidados médicos, mas está trabalhando, está em casa, está na igreja, e agora essa semana foi acometido com essa outra situação que também depende de tratamento e aguardar a recuperação. Assim Rogério foi lá ajudá-lo. Vamos, oremos por ele, oremos pelo pastor Valtelino, pela sua família, a esposa, a irmã Elisama, e cada um, né, cada pedido de oração que nós temos recebido aqui em nossa igreja. Nós vamos cantar e convidar os irmãos que puderem a ficarem em pé. Os irmãos já ficaram bastante tempo sentados, né? E nós vamos estar louvando ao Senhor. E logo a seguir, a cantina vai estar funcionando. Após o término do nosso culto aqui, a cantina vai estar funcionando. Os irmãos, fiquem à vontade para ir à cantina e se alimentar. Como falei, compartilhar da comunhão e abençoar também a obra da igreja.